الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam Tirmidhi, An-Nasa'i e outros sábios de hadith citaram o hadith sahih de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Laqid bin Sabira, radiyallahu ta'ala anhu, disse que perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: me ensine o wudu, como fazer a ablução. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele sobre o wudu, que faça o wudu da melhor forma, e foi ensinando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esse homem, até chegou numa parte e disse para ele: exagere ao lavar as narinas e a boca, exceto se você estiver de jejum. Esse hadith nos dá uma questão importante no nosso jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para esse companheiro para ele exagerar no wudu em relação à questão de lavar a boca e as narinas, exceto se ele estiver de jejum. Aí ele não pode exagerar. O que é o exagero? O exagero não seria fazer a mais do que 3 vezes, não. O exagero é quando você colocar a água na boca para lavar a boca enquanto você está fazendo o wudu. Então, no wudu, em tempos normais, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para exagerar, quer dizer que para você encher a boca de água, ir levando para lá e para cá e depois cuspir. E nas narinas é para você colocar a água e para inalar a água para cima, para chegar até o final das narinas. Isso que é exagerar em relação à água para purificar e limpar as narinas e a boca. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: exceto se você estiver de jejum. Se estiver de jejum, como é que eu faço o wudu? Eu coloco água na boca, mas normal, sem deixar com que a água vá para frente e para trás, né, para não engolir nada dessa água. E também as narinas, para você colocar um pouquinho nas narinas e tirar. Agora, fora do jejum, você já aspira para dentro. Se você aspirar para cima, ele irá chegar até em cima. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina uma questão importante aqui, que a boca, como as narinas, elas são entradas para a boca, são entradas para para o estômago da pessoa. Por isso que nós vemos vários pacientes nos hospitais que não conseguem comer pela boca, eles colocam pelas narinas. Então, as narinas são fonte para que a alimentação consiga chegar ao estômago. E nós levamos que são 3 coisas básicas no Alcorão que Allah subhanahu wa ta'ala citou que quebram o jejum, que seriam 2 delas, a comida e a bebida. Então, a comida e a bebida não somente pela boca podem entrar, mas sim pelas narinas. E aqui tem uma questão importante. Se a pessoa precisar colocar colírio nas narinas, isso quebra o jejum ou não? Sim, se o colírio for bastante nas narinas, e a pessoa colocar e sentir o gosto, isso quebra o jejum. Então, se eu tiver problema aqui, o nariz entupiu e tal, estou com muita gripe, o que eu faço? Você pode usar o inalador. O inalador que não seria em gotas. Então, o inalador você pode usar na boca. Tudo bem? Então, pela boca você pode usar, porque os ulama, eles falaram muito sobre essas questões, tanto os juristas islâmicos como os médicos atualmente fizeram grandes congressos para falarem sobre essas questões e chegaram a uma conclusão, que você pode usar o inalador para a boca se você tiver asma. Isso não tem problema, porque o inalador ele não leva qualquer tipo de quantias sentidas, mas sim ele leva uma quantia de remédios que elas vão, antes de chegar no estômago, elas vão se espalhando nos lugares onde devem ser espalhadas para que a pessoa não tenha problemas em relação ao bronquite. Em relação às narinas também, se você colocar inalador, não há problema também. Isso não quebra o jejum, porque isso não chega até o estômago. Agora, em relação ao colírio, o colírio não, ele já vai direto para o estômago, além de beneficiar, ele também pode quebrar o jejum, como disseram os sábios. Então, se você precisar colocar o colírio no nariz, a maior parte dos médicos disseram, se for um pouco do colírio, não há problema. Se ele sentir algum gosto, ele gospe. O melhor é ele esperar para a noite. Ou, se ele não puder, ele que coloque o inalador
ou a bombinha, aquelas bombinhas que a pessoa pode usar. Então isso em relação às narinas e à boca. Então podem ser usados os inaladores no jejum e não quebram o jejum. Em relação aos olhos e ao ouvido, os ulama eles disseram que não há problema se a pessoa tiver problema para colocar colírio nos olhos. Isso não quebra o jejum, porque as gotas que vão nos olhos, elas são poucas, são mínimas, e elas não têm condições de chegar até serem alimentações. No ouvido também é a mesma coisa. Então, nos olhos e no ouvido você pode colocar o colírio, que isso não quebra o jejum, e é melhor se a pessoa não tiver muita necessidade durante o dia, é ele deixar para a noite, mas se ele tiver necessidade, não há problema de colocar, porque os grandes sábios atuais, eles falaram sobre essas questões, que elas não quebram o jejum. Então, a questão do colírio no olho, não há problema. O colírio no ouvido, não há problema. O colírio nas narinas, o melhor não, porque ela pode quebrar o jejum. O que você usa no lugar dele? Você usa o inalador. Para asma, pessoa que tem asma e tem bronquite, ele pode usar o inalador e não quebra o jejum durante o dia, inshallah. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que é benéfico. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.